Ele quer falar com você nessa noite. Abra os seus ouvidos, o seu entendimento e o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. O Espírito de Deus tem algo maravilhoso para revelar no nosso coração nesta noite. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. Pode se assentar, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa igreja é do abraço, nós gostamos de abraçar todo mundo. A hora que a gente vai embora, a gente tem 10 perfumes diferentes. Não tem, não? Às vezes eu me cheiro e falo, mas não tenho esse perfume? Foi os abraços que eu ganhei. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem pode louvar ao Senhor por tão gloriosa palavra, por tão gloriosa promessa nas nossas vidas? Mas eu quero dar até um pouco de prosseguimento daquilo que o pastor Railton pregou aqui na quarta-feira passada. E eu quero trazer uma palavra do Senhor para nós nessa noite, que ela pode não ser uma palavra de consolo, mas ela é uma palavra de reflexão. Como nas últimas semanas tem sido aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração através desse altar. Ontem eu estava, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja amanhã? Senhor, eu tinha umas 4, 5 palavras prontas, porque o Senhor vai falando comigo, né, Paty? Nós vamos montando, porque eles falam assim, eu não posso ir, é você que prega hoje. Né, os nossos digníssimos. Então nós temos que ter ali uma carta na manga, né? Ajudadora do marido, mas hoje era eu mesmo. Então eu estou desde domingo, Senhor, o que o Senhor quer falar na igreja? Senhor, que palavra que o Senhor quer dar para a igreja? Eu não quero falar uma palavra que venha de mim, mas eu quero uma palavra que venha do Senhor. E aí hoje eu ainda estava em dúvida se eu pregava sobre isso ou um outro tema. E aí uma pessoa me mandou do trabalho, dentro da empresa, ela me mandou um link de uma música. Olha, eu estava ouvindo esse louvor. Queridos, Deus fala o tempo todo em todas as coisas. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir o Senhor. E aquele louvor me deu esta palavra, confirmou no meu coração que é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer validar em nós a nova criatura. E toda vez que nós queremos validar em nós a nova criatura, nós temos que fazer uma autoanálise. A gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar para aquilo que nós estamos pensando, falando e, acima de todas as coisas, fazendo. Porque não adianta pensar uma coisa, falar outra e fazer uma outra. Não são esses os que o Senhor está procurando. O Senhor está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. E para ser de acordo com aquilo que o Senhor está procurando, precisa ser em espírito. Vamos ler aqui de novo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quer dizer que eu vivo agora neste corpo, na carne, mas não vivo mais eu. Não é mais a minha carne, a minha vontade. Quer dizer, o Fábio já pregou para mim aqui durante o louvor, né? Não é mais a minha carne, a minha vontade, aquilo que eu quero, mas é a crucificação da minha carne em Cristo e viver de acordo com Ele em mim. Não mais eu. Como a gente... agora eu e o Ricardo, nós resolvemos nos modernizar. Nós não vamos mais usar papel, nós vamos só usar o iPad. Então, nós vamos aprender. Falando, não é possível, com tanta tecnologia que a gente tem, a gente fica imprimindo papel. Né? Então, a gente fala muito que a gente teve uma nova vida. Eu não sou mais aquela criatura. Eu sou uma nova criatura. Agora Cristo está em mim. Mas será mesmo que eu sou uma nova criatura? Será que a palavra tem me impactado a ponto de me mudar e me fazer outra pessoa? Será que as pessoas têm percebido em mim uma nova criatura? Ou será que eu sou fake news? Será que você é fake?
Será que eu sou fake? Vocês já pararam para fazer essa análise? Eu já parei para me analisar muitas vezes. Senhor, será que é mesmo? Será que eu sou mesmo? Será que eu entendi mesmo? Será que o Espírito Santo de Deus está em mim mesmo? Se você nunca parou para fazer essa análise, está faltando temor na sua vida. Porque a Bíblia diz, analise-se o homem a si mesmo. Hoje mesmo, para participar da ceia, a gente precisa fazer uma autoanálise. Senão a gente come e bebe indignamente para a nossa própria condenação. Será mesmo que eu estou vivendo uma nova vida? Eu quero te chamar para essa avaliação mesmo. Será que não sou mais eu quem vive? Será que Cristo vive em mim? É muito importante essa avaliação. Outro discurso que eu ouço muito, como se nós fôssemos blindados. Eu ouço pessoas falar isso, eu falo, coitada. Nós somos blindados. Eu já aceitei Jesus, o Espírito de Deus agora habita dentro de mim e nada mais pode mudar essa situação. Eu poderia citar dezenas de versículos, passagens, palavras vindas de Jesus, de Paulo, de Tiago, onde refuta essa ideia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando eu aceito Jesus, eu entro na porta. Imediatamente os meus pecados são perdoados, o meu passado foi apagado, mas aí eu entro no caminho. E aí eu tenho um alvo lá na frente, que é o Senhor. E durante o caminho, em qualquer momento, querido, eu posso sair pela porta de emergência. Eu posso cair no buraco, e aí já era. Por isso que a palavra diz tantas vezes, arrependa-se, 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 arrependa-se. Porque se não fosse necessário nos arrepender todos os dias, a misericórdia do Senhor não se renovaria todas as manhãs. Concorda comigo? A palavra é sempre para mim. Então para mim foi hoje, para o outro é amanhã. Não, ela é para mim. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs e elas são o motivo de eu não ser consumido. Abra sua Bíblia lá em João 3, de 1 a 6, onde Jesus está tendo uma conversa ali com Nicodemos. E Nicodemos começa a pirar nessa história que Jesus está contando. Porque imagina só, eles viviam tanto tempo debaixo de uma doutrina, debaixo de uma lei, debaixo de uma verdade. E aí Jesus chega para mudar tudo aquilo, para contar de maneira diferente. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem precisa nascer? Quem precisa nascer? Quem nunca nasceu, ou quem está morto. Aí talvez tem que ressuscitar. O que ele está falando aqui, se é necessário a gente nascer do Espírito, é porque nós estamos mortos espiritualmente. Se não nascermos do Espírito, estaremos mortos. Mortos espiritualmente. Nós temos uma natureza humana, aquela que vem de Adão, da descendência de Adão. É a nossa natureza carnal, é uma descendência corruptível. E Jesus está falando aqui, essa natureza não dá para mudar, Nicodemos. Não dá para você entrar na barriga da sua mãe e nascer outra vez. Essa natureza é imutável. A carne, os nossos pensamentos, as nossas vontades naturais, essa é imutável. Mas eu, Nicodemos, eu sou o segundo Adão. E eu vim para te dar de novo a oportunidade que aquele primeiro Adão perdeu. Só que eu não consigo fazer você nascer de novo da carne, mas eu vou te fazer nascer de novo do Espírito. Queridos, isso se chama graça. Foi por isso que Jesus veio, para nos dar a capacidade de mudar o nosso DNA. Um DNA que vem de uma natureza corruptível de Adão, agora é um DNA de Deus espiritual. Aquele que ele tinha plano desde o começo, quando ele nos criou a imagem e semelhança dele.
Ele nos mandou o Espírito Santo, Ele mandou Jesus, para que nós tivéssemos de novo a oportunidade de irmos para o original da criação, a imagem e a semelhança de Deus. Sem o Espírito Santo, sem nascer de novo espiritualmente, é impossível obedecer e agradar ao Senhor e andar debaixo do padrão de obediência que Ele tem estabelecido para nós. A graça, através da morte de Jesus, da sua obra na cruz, é a capacitação que o Senhor nos deu para obedecermos. Por que o povo lá no deserto não conseguia obedecer? Porque eles tinham só a natureza carnal. Eles não tinham nascido de novo do Espírito, eles estavam numa natureza corrompida. Era impossível para eles entenderem a Deus. Aquilo ali era uma sombra, era um treinamento. Ali era uma sombra do que estaria por vir, diz a palavra. Para eles lá era impossível, eles só tinham a natureza carnal. Eles entendiam a palavra, mas eles tinham aquela lei rígida, porque aquela era a única que eles conseguiriam cumprir. E nem aquela eles cumpriram, porque eles tinham só a natureza humana. A graça, de fato, é a oportunidade de nascer de novo. Mas ela não é um fato, ela é uma possibilidade. O que a palavra de Deus diz? Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para toda a humanidade. É isso que diz João 3,16? O que diz João 3,16? Põe para a gente, Tadeu. Todo aquele que nele crê. Não acredite na supergraça que está sendo pregada por aí, que diz que independente do que você faça, você já é salvo, porque Jesus morreu por todos. Ele morreu por todo aquele que crê e se arrepender e tomar posse daquilo que Ele conquistou na cruz. Senão, estaremos todos obedientes, formatados à palavra, fazendo tudo que agrada ao Senhor. É incoerente este pensamento. O Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer que quem não crê em Jesus vai para o inferno? Sim, em gênero, número e grau. É isso que diz a palavra. Para ser salvo eu preciso crer. É a primeira coisa. Eu preciso crer. Agora cabe a mim obedecer para que isso se torne uma realidade na minha vida. Abra em Marcos 1,15. Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o reino está cumprido. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora se arrependa dos seus maus caminhos e creia e venha para mim, porque está chegando a hora. Eu vou voltar. E se você não crê em mim, você vai ficar. É uma palavra dura, mas ela é real. Nós não podemos viver na perspectiva do nosso dia. Qual é a perspectiva do nosso dia? O dinheiro que eu não tenho para pagar a conta. O meu filho que está dando trabalho na escola. O meu marido quer isso, a minha mulher quer isso. Aquela é a perspectiva do dia, muito individualista, querido. Nós precisamos ter a perspectiva da vida eterna. Nós precisamos olhar mais para frente. A gente não pode ficar que nem aquela mulher. Sabe aquela mulher que andava encurvada assim? Quantos anos aquela mulher que andava encurvada? Eu estava lendo sobre ela esses dias. O Espírito Santo me falou claramente que ela andava encurvada. E a palavra diz que ela andava encurvada porque um espírito maligno a possuía. Era um espírito maligno, não era nenhuma enfermidade biológica, natural. Era um espírito maligno que a possuía e fazia com que ela andasse encurvada. Porque tudo que Satanás quer é que você olhe para o chão, que você olhe para o seu problema, que você olhe para aquilo que você não tem. Ele quer te impedir de olhar para o alto, porque ele sabe que quando você olha para o alto, muda a sua perspectiva, muda a sua visão, aumenta a sua fé e o socorro vem. A palavra de Deus diz: olha para o alto, porque é de lá dos montes que vem o socorro. Mas a gente vive tão bitoladinho nos nossos problemas, olhando para baixo. Porque isso, porque eu não tenho isso, porque eu não fiz aquilo. E a gente esquece de olhar para a grandeza infinita do Senhor e para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós na perspectiva da vida eterna.
Se precisamos nascer de novo, é porque nós estamos mortos, estamos sem vida. Só precisa nascer quem não tem vida. E a morte vem de que jeito para a gente, queridos? O que diz a Bíblia? Como é que vem a morte? Através de quê? O salário do pecado é a morte. Quando estamos em pecado, estamos mortos. E a única maneira de nascer de novo é pelo Espírito. A palavra é tão simples. Tem gente que diz, é muito complicado. Não é, querida, é muito simples. Só depende da nossa disposição em obedecer e abrir mão da nossa carne, daquilo que a gente quer. Atos 3,19 diz assim. Nosso estagiário logo vai virar júnior. A gente brincou com ele outro dia, não tinha ninguém para passar. Vai, Tadeu, vai lá. Aí a Paty falou, você é estagiário, a gente vai ensinar. Já está júnior, Paty. Já vai receber o ticket. Vale café e bolacha. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é um tempo de refrigério na nossa vida? Está escrito ali, não precisa nem pensar. Que é refrigério na nossa vida? A presença do Senhor. E nós temos trocado a presença do Senhor por tantas outras coisas. Nós temos trocado a presença do Senhor por ter razão. Nós temos trocado a presença do Senhor por pessoas. Temos trocado a presença do Senhor pelo Facebook, pelo WhatsApp. Temos trocado a presença do Senhor por tantas coisas e por nada. Exatamente, por nada. Quando é só a presença do Senhor que vai nos trazer refrigério. Aí a gente faz pior ainda, você vai se aconselhar com uma pessoa do mundo que não tem o Espírito Santo. Aí que o caldo entorna. Porque aí não vai ter o refrigério e nem a presença do Senhor. E o seu problema vai multiplicar. Mas aí eu te falo, como é que eu identifico se eu nasci de novo e se eu estou vivendo ou pela carne ou pelo Espírito? Como é que eu vejo isso? Se eu tenho que fazer uma autoanálise, como é que eu vou fazer essa análise na minha vida? Só tem um jeito, pela própria palavra. Se você tem qualquer pergunta nessa vida, tem resposta na palavra de Deus. Não tem homem nenhum que possa te dar uma resposta melhor. Às vezes eu ouço falar assim, Deus não fala comigo. Eu falei, também você não pega o telefone? O telefone é a palavra. É só perguntar e pegar na linha. A resposta está lá, querido. Lembra quando Elias estava na caverna? Teve terremoto, teve vento, teve fogo. E Deus falou, não estou no terremoto, não estou no vento, não estou no fogo. E então eu ouvi uma voz doce, suave, que me dizia... Querido, preste atenção na voz doce, suave do Espírito Santo falando com você. Às vezes você está esperando grandes coisas, você está esperando o trovão, você está esperando o fogo, você está esperando o vento, e o Espírito Santo está ali do seu ladinho. Olha, fulana, estou aqui, estou te falando na palavra. Você não percebe, você não dá atenção para mim, você não presta atenção no que eu estou te falando. Teve um dia, eu estava voltando do trabalho, e eu estava ouvindo louvor, e eu venho no carro, assim, começo a chorar, e fica todo mundo me olhando lá de fora. Estou nem aí. Uma vez eu estava parada na radial, e eu orando, o cara do carro da frente fez assim para mim. Fez retrovisor. Fez assim, tá louca? Eu sempre continuei orando. Assim, tá louca falando sozinha, né? O cara estava ali parado me observando. Mas esse outro dia, eu estava voltando do trabalho, aí eu estava parada ali na rua do Corinthians, alguém sabe ali onde era a tapeçaria chique ali? Tem um semáforo. E aí eu estava parada assim e tinha um moço em situação de rua sentado com uma tampa de marmita na mão e um pedaço de carvão. E ele estava rabiscando naquele papel. E eu olhando para ele assim, eu falando com Deus. E eu olhando para ele, ele rabiscando aquele papel. De repente ele se levantou e veio na direção do carro. Jamais eu abriria a janela.
O Espírito Santo falou para mim, abre a janela. Aí eu abri a janela, falei, agora esse cara vai entrar no carro, vai me roubar. Olha que loucura, né? E aí o moço pegou aquela tampa de marmita e virou para mim. Ele falou, isso aqui é para você nunca mais duvidar que eu cuido de você. E ele desenhou a estampa de Jesus Cristo, assim, um desenho mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu levei na igreja no dia, lembra, dona Vera? Numa tampa de marmita com um pedaço de carvão. Ele falou, isso é para você nunca mais duvidar que é Ele que cuida de você. Deus pode falar de todas as maneiras, mas a gente precisa estar com o ouvido aberto para entender a voz dele. A gente precisa estar com o ouvido aberto, porque pode ser uma coisa assim sobrenatural, mas pode ser um louvor, pode ser um versículo, pode ser alguém do mundo, como fez hoje, né? Uma secretária na empresa que eu estou evangelizando ela há anos e eu mando louvores para ela e ela, né, Marisa, só não vem porque eu e a Marisa, a gente ora, ela chora, mas assim, o marido não deixa, tem uma questão assim, mas do nada me manda um louvor que me dá uma resposta que é a palavra que eu tinha que trazer aqui hoje. Olha como o Espírito Santo trabalha de maneira extraordinária. Quando Ele quer falar conosco, queridos, não há quem impeça. A única pessoa que pode impedir é você mesmo, se você não der ouvidos. Mas como é que eu faço para saber se eu estou vivendo na carne ou no Espírito? Muito simples, muito fácil. Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O que ele diz aqui? Que o espírito milita, né, em outras versões, milita, briga o dia inteiro contra a carne. Então significa a nossa carne é a mesma, é a descendência de Adão, não muda. Ela é a que quer pecar, ela que não teme ao Senhor, mas aí a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus vem morar dentro da gente, e agora a gente vive na luta, porque o Espírito de Deus fala, não faça, e a minha carne fala, faça. O Espírito de Deus fala, vai para a igreja, e a minha carne fala, não, está chovendo, minha cama está gostosa, eu vou ficar aqui deitado. O Espírito de Deus fala, vai orar que eu quero falar com você. E a minha carne diz, não, estou com preguiça, vou ficar aqui olhando o Facebook, vendo coisa inútil. Me incluo nessa, hein? Não estou me excluindo, não. Eu estou no pacote. O Espírito Santo fala assim, vá, procure boas companhias. E você vai nas má companhias, aquela que leva para a bebida, para a droga, para o cigarro. E o Espírito lá dentro de você, falando, não faça, não faça, não faça. E a carne dizendo, faça, faça, faça. E aí a briga todo dia. Quem vence essa batalha em você? Quem tem vencido essa batalha na sua vida? Quem está falando isso aqui, hein? Quem está falando para os Gálatas? Quem é? Quem escreveu a carta aos Gálatas? Paulo. Paulo tinha acabado de ter um encontro com Jesus ou já fazia tempo que ele estava andando com Jesus? Fazia um tempinho. Paulo já tinha tido encontro com Jesus. Paulo já tinha visto, já tinha sofrido pelo Senhor, já tinha visto maravilhas do Senhor e mesmo assim, ele diz que a carne ainda milita contra o Espírito. Então não caia nessa, que se você aceitou Jesus, está tudo resolvido. Não está resolvido, porque se para Paulo não estava resolvido, imagina para nós. Imagina para nós, diga misericórdia. Misericórdia. Vir à igreja não significa que você nasceu de novo. Levantar as mãos durante o louvor não significa que eu nasci de novo. Conhecer a Bíblia de capa a capa não significa que eu nasci de novo. Qual que é a evidência que eu nasci de novo? Lucas 6, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam, nem se colhem
uvas de abrolhos. Na minha versão aqui, toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. A única maneira de eu saber se eu estou frutificando da carne e do Espírito é eu analisar meus frutos. O que são meus frutos? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu falo, é o jeito que eu me comporto, é a maneira que eu sinto, é a maneira que eu reajo aos meus sentimentos. Esses são os frutos. Vamos lá em Gálatas 5, 17. 17 e 21. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estas opõem-se uns aos outros, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas... Termina de ler, porque eu quero que você fale com a sua boca. Você pode ter aceitado Jesus, você pode ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, a sua carne está militando contra o Espírito, mas se você cometer estas coisas, não vamos herdar o reino de Deus. Está explícito, não tem nada escondido nem condicional, está muito claro. Ele está falando ali que a carne milita contra o Espírito, é Paulo falando. E se eu deixar a carne aflorar e me dirigir, não tem lugar no reino de Deus para mim. E aí eu fui olhar sobre cada uma dessas palavras, porque a gente lê assim tão rapidamente, né? E eu quero falar rapidamente sobre isso. Adultério. O que é adultério? É traição no relacionamento de casamento. Marido ou mulher que trai, que tem relacionamento com outra mulher, adultério. Então os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Fornicação, sexo fora do casamento entre pessoas solteiras. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Tudo isso é condicional, se eu não me arrepender e se eu continuar nesta prática, né? Paulo que está dizendo aqui. Impureza, sujo, impuro, falta de limpeza, imoral. Então, se eu for sujo, impuro ou imoral, não tem lugar no reino de Deus para mim. Lascívia, sensualidade exagerada, luxúria, pornografia. Esses dias eu estava ouvindo um estudo. A porcentagem de pastores viciados em pornografia é uma coisa assustadora. Assustadora. Tipo assim, coisa de quase 50%. É assustador. Foram feitas estatísticas, estudos, muita gente viciada. Sabe por quê? Porque hoje está muito fácil. Né? Eles estavam falando, né, a nossa geração, né, quem passou dos 40, quando era criança, 40, 50, tinha que ir na banca de jornal, tinha que comprar uma revista, tinha que ter um videocassete, tinha que ter uma fita. Hoje está à distância de um clique, ali no seu celular, sozinho, fácil, disponível. 2 minutos você tem acesso a qualquer tipo de pornografia, qualquer tipo de coisa que você queira olhar. Você tem deixado isso te dominar? Você tem deixado a sensualidade exagerada, a luxúria te dominar? Isso é obra da carne. E quando a sua carne vence, você apaga o Espírito de Deus. E Paulo está dizendo aqui que quem deixa a carne vencer não tem lugar no reino dos céus. Idolatria, excesso de amor, admiração, coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Idolatria não é só ídolos, estátuas, né? Idolatria, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra esposa, tem gente que tá ali, ó. Tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra carro, tem mulher que idolatra a casa. Não pode tocar em nada, não pode tirar nada do lugar, não pode quebrar um...
Idolatria. Coisas que ocupam o lugar de Deus, coisas que te distraem excessivamente, né? Feitiçaria, práticas de ações incomuns, realizada para conseguir alguma coisa de maneira sobrenatural. Ofício do feiticeiro, bruxo. Inimizades, onde não há amizade, sentimento de ódio, malquerência, maledicência, falação sobre outra pessoa. Se você é um fofoqueiro e fala mal dos outros, não tem lugar no reino de Deus para você. Misericórdia mesmo, a palavra é muito clara, só que a gente lê rapidão e a gente não começa a pensar na palavra. O que está por trás daquela palavra? Atitudes, ações, pensamentos que nos tiram da presença de Deus. Porfias, dureza, gerar discussão, competição, disputa, teimosia, insistir demasiadamente. Eita Deus! Pode se colocar de joelho já? Acelera aí, pastor. Para quem faz estas coisas, não tem lugar no reino de Deus, querida. É Paulo que está falando, sou eu. Contra estas coisas, não tem lugar no reino de Deus para quem é praticante. É óbvio que uma hora ou outra nós vamos escorregar. E imediatamente a gente vai se arrepender. Perdão, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas é o perdão a Deus, né? E não ao mundo, aquele que dá um remorsinho e daí a pouco você já está metendo o pau no irmão de novo. É arrependimento, né? Emulações, competição, sempre querer vencer, ser o melhor em tudo. Ira, agressividade, raiva, cólera, fúria. Pelejas, batalhar, contender, lutar, entrar em desacordo com alguém, oferecer oposição. Não tem gente que você tem medo até de falar, porque você sabe que você vai falar, a pessoa nunca vai concordar com nada? Sabe aquela pessoa que se opõe a tudo? Aquela pessoa que nunca está de acordo com nada? Aquela pessoa que não abre mão 1 milímetro da sua vontade para que a vontade do outro prevaleça? Então, é uma pessoa que peleja. Aqueles que pelejam demasiadamente, não tem lugar no reino de Deus. Dissensões, condição de litígio, divergência, interesses, sentimentos de divisão. Heresias, preceito contrário ao estabelecido pela palavra. Inveja, cobiça à vista da felicidade alheia. Superioridade ao outro, vontade de possuir o que é do outro. Não vale inveja gospel, né? Inveja santa. Homicídio, destruição da vida de outra pessoa. Assassinato. Bebedices, bebedeira, embriaguez, vício de beber. Glutonaria, esse eu peço perdão todo dia. Vício de quem come muito e com avidez. Pula para a próxima. Tá estreito. E ainda ele diz assim, ó. Como também vos disse que os outros cometam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não se engane. Não se engane. Não ache que você está vivendo pelo Espírito se você pratica estas coisas. Se você pratica estas coisas, você está vivendo pela carne. E aqueles que vivem pela carne não herdarão o reino de Deus. Queridos, os pastores desta igreja foram chamados para pregar a verdade. Nós não vamos pregar aquilo que consola o seu coração. Nós vamos pregar aquilo que vai te levar para o céu. Amém? Porque Deus quer nos levar para o céu e Ele tem trabalhado nos nossos corações para que nós preguemos a verdade, para que você não viva uma ilusão, um evangelho de comodismo, onde não tem transformação. O que adianta vir à igreja, ter a Bíblia, levantar as mãos e não ter uma vida transformada? É fake news na sua vida isso. Porque a transformação que vai nos levar para o céu, queridos, não são as nossas práticas e a nossa performance diante dos outros, porque o Senhor conhece nosso coração. Ele sabe a nossa intenção. Lembra aqueles filhos? O pai falou para os 2 filhos, vem me ajudar no campo. Um deles falou assim, não vou. Aí o outro pegou e falou assim, eu vou. O que falou que ia não foi. E o que falou que não ia foi. Quem agradou o pai no fim? O que foi. O que falou que não ia e foi. O que adianta o outro falar, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém por mim? Eis-me aqui. Quem quer ser? Quem? Eu. Mas na hora...
Na hora que tem que pôr a mão no arado, na hora que tem que abrir mão da carne, eu não consigo. Eu provo para você aqui que você consegue. Eu vou provar para você aqui que você consegue, já já. Mas aí a Bíblia também diz que tem evidências de que a gente nasceu de novo. Que a gente está vivendo pelo Espírito. Quem está cheio do Espírito não é aquele que ora mais em línguas, não é aquele que dança mais, não é aquele que roda, não é aquele que cai. Quem está cheio do Espírito é aquele que dá lugar ao Espírito. E quem dá lugar ao Espírito frutifica do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito não é frutos, é fruto. Então eu tenho que fazer as 9 coisas. Para que frutifique do Espírito tem que ser os 9. Não pode ser um gominho só. É tudo, é um fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Se eu praticar estas coisas, eu evidencio que eu estou cheio do Espírito e não da carne. Amor. Amor todo mundo sabe, amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Você tem suportado, esperado, crido por amor? Paz, estado de calma, harmonia, tranquilidade, sossego. A nossa paz também vem do Senhor. Só o Espírito Santo pode nos dar paz. A paz que excede o entendimento. Porque no entendimento humano, às vezes, a gente não tem circunstância para ter paz. Mas aí o Espírito Santo nos dá aquela que excede o entendimento e a lógica humana. Alegria, satisfação extrema, prazer, ação de se divertir, divertimento. Como eu amo ser alegre, como eu amo me divertir. Não é bom dar aquela gargalhada que vem lá vem lá do fundo. Gargalha assim até, isso é fruto do Espírito Santo em nós. A alegria vem do Espírito. Deixa o Espírito sair, se alegrar, mesmo no meio da tribulação e da confusão. Longanimidade, longo ânimo, paciência. Aceitar de modo firme, corajoso a adversidade, generoso, grande ânimo. Benignidade, ser amável, agradável, gentil. Bom dia por quê? Bom dia. Fruto do Espírito, amabilidade, ser agradável. Bondade, ser benigno, generoso, benevolente. Fé, a certeza daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Fidelidade, zelo ou cuidado por alguém, ser leal. Fidelidade ao Senhor, zelo pela sua palavra, lealdade com os seus preceitos, lealdade com aquilo que Ele ensinou para que os outros vejam Ele em mim. Mansidão, aí que estreita, hein? Ser manso, possuir um gênio brando, ser suave, pacífico, de temperamento fácil, meiguice. Pastor Ailton, todas as mulheres sejam mansas. A palavra de Deus diz que a mulher rixosa destrói a sua casa. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a gente que dita o ânimo da casa, sabia disso? Que você tem esse poder. Se você está bem, a casa está bem. Se você não está bem, a casa não vai bem. É sua responsabilidade manter a mansidão, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade dentro de casa. A mulher rixosa destrói a sua casa. Temperança, esse também, hein? Domínio próprio. Pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Comedido, moderado. Oh, Deus. Senhor, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida.
Ai, pastora, mas você está pregando essa palavra antes da ceia? Exatamente. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque eu não posso ser hipócrita de comer do pão, beber do cálice, viver pela carne, sem transformar a minha vida, sem andar pelo Espírito. Aí você pode me dizer assim, ai, mas é difícil demais. Uma vez nós fomos aconselhar um casal que o homem foi adúltero. E ele pegou e falou assim, mas eu não resisti. Eu falei, você não resistiu? Você vai para o inferno, você sabe, né? Que além de tudo, você ainda está negando a palavra, porque a palavra diz que não veio sobre você tentação maior do que aquela que você possa suportar. E sobre todas elas, eu vou te dar o escape. Abre lá, não sou eu que estou falando, não. 1 Coríntios 10, 13. Ele está até atordoado. Ele quer saber a hora que vai orar para pedir perdão. Está todo mundo assim, entendeu? Não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, foi sobrenatural a tentação, foi o diabo. Eu não aguentei. A tentação é sempre humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então não vem com a balela de que não aguentou. Sabe que uma vez, agora eu lembrei de uma história triste na minha vida. Eu estava dentro da empresa, tinha um senhor argentino, Carlos Iglesias, nunca vou esquecer o nome dele. E ele vinha na minha direção no corredor. E eu vindo aqui na direção com um amigo meu, Leandro. Ele trabalha com o Ricardo até hoje. O Leandro a vida inteira trabalhou comigo ou com o Ricardo. Aí esses dias ele estava lá em casa e ele falou pro João, você quer uma Coca-Cola, alguma coisa? Porque quando tua mãe e teu pai parar de trabalhar, você vai ter que me dar emprego. Porque a vida inteira ele trabalhou comigo e com o Ricardo. E aí eu estou andando com o Leandro no corredor e esse senhor Carlos Iglesias vem na minha direção. O que ele faz comigo? Ele me pegou, me encostou na parede e me deu um beijo na boca. Dentro da empresa. Pensa na minha reação. O Leandro falou assim para ele, quer morrer? E o Ricardo na sala do lado. O que pode dar uma situação dessa? Demissão justa causa para os dois, né? Porque graças a Deus que o Ricardo não viu. E aquele senhorzinho com aquela babinha de cigarro aqui no cantinho me beijou babado na boca. O que a gente faz numa hora dessa? A carne não sobe? Você não quer pegar a cadeira e dar uma cadeirada na cabeça? Mas aí eu entrei no banheiro, primeira coisa, eu fui lavar minha boca. Depois eu chamei ele e falei assim, você tem o que na cabeça? Aí depois eu contei pro Ricardo. O Leandro estava ali do lado. E aí o Ricardo falou assim para mim, você colocou ele no lugar dele? Eu falei, coloquei. Ele falou, então tá bom. Olha. Eu falei, meu Deus, eu vou contar, ele vai lá tirar satisfação com o homem. Aí ele falou assim, você colocou ele no lugar dele? Eu falei, coloquei. Então vamos embora para casa. Mas assim, essas coisas acontecem na vida da gente, querido. Mas assim, outras situações, quem aqui é mulher já sabe. E não é só mulher, homem, a quantidade no ambiente corporativo de homem, de mulher que vem dar em cima da gente. Teve uma vez um rapaz dentro da empresa, ele tirava fotos minhas. Ele veio me mostrar o celular dele, ele tinha foto minha no refeitório, ele tinha foto minha entrando no carro, no estacionamento, sentada na minha mesa. Aí outro dia abriu o elevador, ele estava dentro, eu falei, não. Obrigada. Eu vou depois. Mas Deus sempre vai dar o escape, querido. Olha outra que eu já ouvi. Eu traí a minha mulher porque ela não estava dando muita atenção para mim, sabe? Ela não estava querendo comigo, então eu precisei procurar outra fora. Então a culpa foi da minha mulher. Filho, fala outra. Conta outra. Deus sempre vai dar o escape.
Então não adianta vir com a balela para Deus. Ai, Senhor. Eu já ouvi assim, ai, mas Deus conhece o meu coração. Conhece sim, pecador, não tem lugar, não vai herdar o reino de Deus, é simples. Se você se arrepender, imediatamente Ele lava o seu pecado e o seu nome está garantido, escrito no livro da vida. Mas é necessário um arrependimento genuíno e o abandono da prática. Uma coisa é você viver na prática do pecado. Outra coisa é você pecar por acidente e se arrepender imediatamente. E outra coisa é viver na prática do pecado. Há pessoas convertidas há anos que têm a palavra, conhecem e vivem na prática do pecado, fazendo todas estas coisas aí, ó, como prática, como personalidade. Quero terminar. Depois de tudo isso, Paulo ainda diz ali, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Logo depois desse texto ele fala isso. Nem tudo me convém. Eu danço numa companhia de dança. Eu faço aula. E eu ensaiei todas as coreografias, teve o espetáculo sábado passado. Ensaiei todas as coreografias, eu já estava indo fazer a roupa na costureira. E o Espírito Santo falou assim para mim, você não vai dançar. Eu chorei. Tentei negociar. Mas, Senhor, não. Não é não. Não vai dançar. Porque Ele me falou que alguém se escandalizaria com aquilo. Ele falou, eu sei seu coração, mas alguém vai se escandalizar se você fizer. Então você não vai. Eu não fui. Sábado eu fui no espetáculo, fiquei lá na coxinha, ajudei elas a trocar roupa, chorei o tempo todo. Mas obedeci. Sabe por quê? Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor. Eu queria concluir com Efésios 4. 17. Efésios 4, 17 a 32. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir como o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Queridos, eu quero te dar uma notícia nessa noite. A responsabilidade é sua, é minha. Não entristeçai o Espírito. Isso significa que as suas atitudes é que entristecem o Espírito de Deus. E aí a gente ora e fica orando. O que adianta orar, jejuar, fazer campanha e no monte, se as minhas atitudes ainda entristecem o Espírito de Deus e são carnais? Não adianta nada, é pura performance, quando o Senhor quer o meu e o seu coração. A minha e a sua vontade. Pode vir, nós vamos cantar. Ele quer saber de mim e de você, o que vai no nosso coração, qual é a nossa verdadeira intenção. Será que nós estamos frutificando do Espírito ou da carne? Você já consegue fazer essa análise agora?
Porque quando a gente lê fica meio vago, mas quando a gente começa a analisar quais são os frutos da carne e do Espírito, a gente vê que por muitas vezes nós estamos longe de agradar o Espírito Santo de Deus. E nós temos entristecido o Senhor com as nossas atitudes. Que nessa noite a gente possa ser confrontado pela palavra. A gente possa analisar o nosso interior, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos falado, a maneira como nós temos tratado as outras pessoas, como nós temos nos sentido. O que tem frutificado? Feche seus olhos. Faça essa análise agora, para depois você estar preparado para sentar na mesa do Senhor. Como é que tem sido o seu dia a dia? Da hora que você levanta, tem o primeiro contato com a sua família, toma seu banho, escolhe a sua roupa, entra no elevador, ou sai na rua, pega o ônibus, o metrô, o seu carro, chega no escritório, chega na escola. Como é que você tem tratado as pessoas? As pessoas olham para você, elas veem frutos da carne ou elas veem frutos do Espírito? As pessoas reconhecem imediatamente em você o Espírito de Deus? Ou você é conhecido por ser um trovão, um criador de caso, um glutão, um bêbado, um mentiroso, um ladrão? Pelo que nós estamos sendo conhecidos diante dos outros? Querida, eu quero cantar essa história. Ela fala sobre Naamã. Naamã se achava o cara. Ele era o chefe da guarda, já tinha ganhado várias guerras. Mas o Senhor quis provar para Naamã que ele não era nada. Como diz Apocalipse: pobre, fraco, cego e nu vós sois, nada tens. E Deus queria provar isso para Naamã. E colocou nele uma lepra. E ele foi para Israel e ele foi para Jerusalém, encontrou com Eliseu. E Eliseu deu uma palavra vinda de Deus: mergulhe 7 vezes no rio. E Naamã não queria mergulhar 7 vezes no rio, porque ele era o chefe da guarda. Por acaso não há rio? Não há rio na Síria? Eu precisei vir até aqui para mergulhar. Mas, querido, o Senhor está falando que Ele quer que você frutifique do Espírito. O Senhor está falando que aqueles que frutificam da carne, têm a prática da carne, não herdarão o reino de Deus. E vamos entender esta palavra de uma vez por todas e parar de sofrer, de andar no deserto. A palavra de Deus disse ali, nós lemos, que é só na presença do Espírito que há a bênção de Deus. É só na presença do Espírito que há refrigério, que há alegria. E às vezes você tem vivido em tristeza, em batalha, em confusão mental, rodando, girando no deserto, porque você não consegue abrir mão da sua carne e frutificar do Espírito, porque você continua apagando o Espírito de Deus. Não sejamos hipócritas. O Espírito Santo nos chama nessa noite para largar a hipocrisia. De dizer eu sou, eu sei, eu faço, mas na hora o meu fruto é carnal. Que nós possamos fazer como Naamã, descer, mergulhar, entender os nossos erros, entender aquilo que nós precisamos mudar em nós, queridos, porque esse é o lugar da paz. O lugar da paz é o lugar de estar alinhado 100% com o Senhor.